Louvado seja o nome do nosso Deus. O Deus que nos chama à sua adoração. Não por imposição, mas Ele nos chama por seu amor. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Diante da demonstração do amor dele, nós não temos outra opção, senão caminharmos com Ele, abraçarmos e vivermos segundo a sua vontade. Então, somos chamados ao serviço ao Senhor. Somos chamados a vivermos para adoração a Ele. Adorar é amar ao extremo. Então, qual é o primeiro grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Amar é isso. Buscar acima de tudo. Quando eu faço isso, eu adoro. Adorar a Deus é colocá-lo acima de tudo e de todos, inclusive de mim. E Jesus disse que a demonstração do amor se manifesta através da obediência. Deus quer a nossa obediência. Ele não quer o nosso afeto. Nosso afeto vai acontecer naturalmente. Mas Ele quer que a gente reconheça que Ele é Deus, soberano sobre nossas vidas. Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amor não é discurso, amor é obediência. E Deus quer que nós, como igreja do Senhor, sejamos discipuladores. Então, estamos aqui para aprender a fazer aquilo que Deus quer. Para, em obediência a Deus, vivermos servindo ao seu propósito e assim revelarmos a Ele o nosso amor. Que Deus nos ajude. Amém? Podem se sentar. E hoje nós precisamos realmente estarmos com o nosso caminho do discipulado na mão. Hoje nós vamos esmiuçar o caminho do discipulado. Sim, sim. Amém? Aprofundando raízes, relacionamento discipulador. Temos falado sobre isso já há algum tempo na igreja e desde que nós chegamos aqui no Retiro, nós estamos esmiuçando esse tema. O objetivo é a gente não ficar com dúvidas. Então, as igrejas já há algum tempo vêm falando sobre a importância e necessidade do relacionamento discipulador. Mas se a gente fala, se a gente apela, se a gente diz para o crente que quando ele não discipula, ele não está fazendo a vontade de Deus, mas a gente não ensina como fazer, o que a gente faz é só gerar culpa. E a gente quer acabar com esse negócio de culpa. A gente quer dar as ferramentas para que cada membro da igreja saiba como fazer, saiba o que fazer e então tenha a oportunidade de escolher fazer. Então é isso que nós estamos fazendo. Vamos entender um pouco mais sobre esse relacionamento discipulador. Os irmãos podem ler o texto para mim? Daqui a pouco vamos estar lendo, vamos estar decorando isso aí, né? Tantas vezes que a gente lê. Então... Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos. Essa ordem é para nós. Então, precisamos fazer discípulos. Pastor, mas a gente coopera com tanto trabalho da igreja, a gente ora pelos trabalhos, a gente faz com que os cultos aconteçam, a gente faz tantas coisas. Sim, e nós estamos realmente contribuindo com tudo que nós fazemos. Nós estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Não resta dúvidas com relação a isso. Mas quando a Bíblia fala sobre fazer discípulo, então, se estou fazendo discípulo, eu preciso ser capaz
de responder para alguém que me pergunta qual é o nome do meu discípulo. Quem é que eu estou caminhando? E eu me lembro do pastor Roosevelt, que foi missionário da Junta de Missões. Hoje ele está como pastor de uma igreja local lá em Resende. Aliás, uma igreja que foi uma experiência, né, para ele, porque como missionário da Junta de Missões, ele foi convidado a auxiliar essa igreja que estava há menos de um ano organizada, que já tinha tido um racha, e que, 50% da igreja saiu para um outro ministério, e quem ficou desanimou e as pessoas dispersaram. Quando ele chegou lá, tinha coisa de 8, 10 membros na igreja. E ele iniciou o trabalho com aquela igreja, implementando esta visão de igreja multiplicadora, começando com relacionamentos discipuladores. E hoje a igreja deve estar com mais de 200 membros. Então, pastor Roosevelt compartilhava que quando ele ainda era jovem, membro da igreja onde ele veio de uma igreja, acho que do norte do Brasil, se eu não me engano, e ele dizia que um dia, conversando com o seu pastor, sentado lá no gabinete pastoral, o pastor perguntou para ele: quem você está discipulando? E aí ele rapidamente citou o nome dos jovens da classe de escola bíblica que ele era professor, e falou sobre o movimento dos jovens, o trabalho que acontecia. E quando ele acabou de dar aquele discurso, o pastor falou: não, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando qual é o nome da pessoa que você cuida. E aí ele disse que ele ficou em dificuldades, e aquilo chamou a atenção dele. E ele, então, começou a cuidar de algumas pessoas. Quando nós falamos sobre esse mandamento, essa grande comissão que o Senhor confiou à sua igreja, nós estamos falando sobre a responsabilidade que é individual. Cada um de nós precisa estar discipulando alguém. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como isso funciona. Tempo de recordar. A gente tem que lembrar sempre que relacionamento discipulador faz parte de um conjunto de ações que a gente precisa fazer enquanto igreja. E aí, esse conjunto de ações vai nos definir como uma igreja que tem o compromisso de multiplicar. Igreja multiplicadora, o que é? Igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. Tudo que nós fizermos a partir de agora tem que ser intencional. Não importa o que eu vá fazer. Não importa qual é a organização da igreja que está promovendo o trabalho. Não importa com que grupo a gente vai trabalhar. A intenção precisa ser de promover o crescimento das pessoas através do relacionamento discipulador. Eu preciso querer que pessoas estejam cuidando de pessoas, que as pessoas estejam crescendo. E eu preciso desejar que todas as organizações e também a vida de cada pessoa da igreja esteja fundamentada nos 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja que nós encontramos na própria palavra de Deus, a fim de conseguirmos realizar a grande comissão. Quais são esses 5 princípios? Amém, é isso aí. Então, esses são os 5 princípios. Não importa como a igreja se organiza em termos de dinâmica de trabalho. Cada organização, cada departamento, cada membro da igreja precisa estar comprometido com esses 5 princípios. Então, a base, o início desse negócio é relacionamento discipulador. Por isso que Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos. Como é que a gente faz isso? Nós vamos, agora sim, lançar mão. E aquele ali está colorido, né? Fica mais fácil da gente identificar. No de vocês aí está preto e branco, mas depois a gente providencia um colorido. Nos nossos materiais, né, lá no aplicativo, o caminho do discipulado está colorido assim, bonitinho, viu? Então, nós vamos agora entender como é que funciona esse caminho do discipulado. Então, nós estamos vendo que ele tem 3 cores diferentes.
Essas 3 cores dizem respeito aos 3 momentos diferentes desse caminhar do discipulado, que é o chamar, o agregar e o aperfeiçoar. Como é que a gente faz isso? Vamos caminhar em cada uma dessas etapas. E agora sim, você está com o seu papelzinho na mão, você precisa estar também com a caneta. E eu quero fazer um exercício com você agora. Não precisa ser definitivo, mas é algo para você entender. Como é que a gente começa nessa caminhada, né? O discipulado implica... Pode passar o próximo slide, por favor. Discipulado implica em chamar, agregar e aperfeiçoar. Eu preciso estar comprometido em fazer isso com o meu discípulo. É por isso que nós viemos falando que discipulado não é apenas pegar a pessoa e levá-la até o batismo. Pegar a pessoa e levá-la até que ela descubra o seu lugar na igreja. O discipulado é para a vida inteira. Quando você encontra um discípulo, você vai cuidar dele para a vida inteira. Quando você se permite ser discipulado por alguém, é para que essa pessoa cuide de você a vida inteira, ou a sua vida inteira, ou a vida inteira dela. É quase como um casamento, né? Até que a morte os separe. Essa é a ideia. A gente estar o tempo todo incentivando o nosso discípulo a crescer espiritualmente, até chegar no céu. Eu não sei quem vai chegar antes, mas até que chegue no céu, a gente vai investir. Próximo. Então, o primeiro ponto dessa nossa caminhada é o chamar. Então, você vai pegar agora o seu papelzinho aí do caminho do discipulado. Tem aí um espaço logo abaixo do lado esquerdo aí, 5 linhazinhas. Eu quero que você pense assim em 5 pessoas. A gente vai fazer isso de forma bem prática, para que a gente não tenha dúvidas disso. 5 pessoas que são próximas a você. Pessoas que não são crentes, mas que são próximas a você. Pessoas que você tem acesso, que você lida com elas no dia a dia e que podem ser alvo da sua evangelização. Coloca os 5 nomes rapidamente. O pastor tem que pensar um pouco mais. Não, agora é só para exercitar. E aí, quando a gente vai escolher esses nomes, normalmente, o que eu encontro as pessoas fazendo? Ela fala assim, pastor, olha, eu tenho um primo que eu o amo demais, eu queria tanto que ele aceitasse Jesus, eu vou colocar o nome dele aqui. Ele é seu vizinho? Não, pastor, ele mora lá no Paraná. Não, você pode orar por ele, continua orando por ele, mas não coloca o nome dele aí. Por quê? Porque você não vai conseguir estar com ele. Você não vai conseguir fazer esse trabalho com ele. Tem que colocar o nome de alguém que seja próximo a você. Alguém que, se ele der a oportunidade, você consegue estar com ele durante a semana. Consegue ter encontros presenciais com ele. Ok? Colocamos os 5 nomes? Deixa eu abrir o meu caminho aqui também, né? Sim. Sim, sim. Então, veja, quando nós falamos sobre chamar, a ideia primária é a de evangelização. Agora, a gente diz assim, não, tem uma pessoa que ela está desviada da igreja. Se ela está desviada da igreja, bom, ela não está caminhando com o Senhor. Se eu tenho dificuldades de afirmar, né, eu não posso afirmar com certeza que aquela pessoa que é membro da igreja, ela é crente e vai para o céu. Só Deus pode afirmar isso, não tem um aparelho de raio-x espiritual para passar a pessoa e ver assim, olhar o coração lá e ver assim, o trono lá, Jesus está sentado lá. Não tenho como. Então, que dirá aquele que está desviado? Então, é sim um alvo para a evangelização. Diga, Augusto. Sim. Se a pessoa for clara e objetiva no primeiro momento, eu não quero mais que você fale comigo agora, eu não quero ir agora, e esse nome a gente deixa de lado um pouquinho, que não é um alvo para então ser discipulado. Sim, nós vamos ver isso aí, ok?
Então, eu relacionei os nomes, mas a gente lembra do que a gente falou ontem à noite. Eu preciso estar atento, eu preciso estar orando a Deus, pedindo ao Senhor que me mostre. Às vezes, irmãos, a gente coloca, e já aconteceu comigo, né, naquela Operação André, né? E aí você coloca 5 nomes e começa a orar por eles. Aí no dia seguinte, você vai conversar com a pessoa, não está nem com aquela intenção, e aí a pessoa dá uma abertura, fala, eu queria... Eu tenho visto assim, Deus operando na sua vida, eu vejo assim, uma alegria tão grande na sua vida, eu queria entender um pouco mais disso. Opa, já está lá na minha lista. Já segura essa. Exatamente, ok? Então, a gente vai buscar as pessoas que são discípulos em potencial. Se eu não tenho esses nomes, então eu vou relacionar alguns aqui para que eu comece a orar por eles. Mas vou pedir a Deus que Deus me dê direção. E se Deus substitui algum nome, quem sou eu para dizer para ele, não, Senhor, eu não vou tirar, não. Né? É Deus quem está dando a direção do trabalho. Colocamos aí os 5 nomes? Todo mundo já relacionou os nomes? Não precisa escolher muito, não, irmãos. Depois pode trocar, viu? É só para completar. Por que eu fiz essa dinâmica? Exatamente para a gente lembrar e pontuar isso. Tem que ser gente que esteja no nosso dia a dia. Na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso vizinho. Alguém que seja acessível. Alguém que eu possa acessar a vida dele ao longo da semana. Relacionei os nomes. Qual é o passo seguinte? Eu vou começar a orar por essas pessoas. Elas não sabem ainda, mas elas já são o meu alvo de evangelização. São o meu alvo de busca por cuidar delas, por levá-las para perto de Deus. Então eu vou começar a orar todos os dias para que Deus toque no coração daquelas pessoas, para que Deus remova os obstáculos, para que Deus use a minha vida na vida delas. Ok? Bom, orei por elas. Durante quanto tempo, pastor? Sei lá. Você pode orar uma semana e sentir no coração que já está no momento. Você pode orar um mês inteiro para que isso aconteça. Eu orava por um dos meus alvos evangelísticos, comecei a orar por ele, e aí naquela semana, eu conversando com a esposa dele falou assim, pastor, meu marido não está podendo olhar para a cara de crente. Porque ele foi lá na igreja, ela estava frequentando uma igreja, e aí o apóstolo da igreja, que estava promovendo ali um bazar para poder levantar dinheiro para a construção do templo, vendeu para ele um aparelho de som, daqueles antigos, 3 em 1, né? Toca disco, toca fita e rádio. E aí chegou em casa, um daqueles elementos, que eu não sei qual, acho que era toca fita, não funcionou. Aí ele voltou para reclamar com o pastor. Pastor, comprei um negócio aqui e o negócio não funcionou. Aí o pastor olhou para ele e fez assim. Exatamente. E aí ele voltou para casa cuspindo marimbondo, não queria olhar mais para a cara de crente. Eu falei, opa, não é a hora de eu ir lá dizer para ele que... né? Exatamente. E aí comecei a orar. Né? Aquela oração que ia ser de uma semana, levou assim quase um mês. Senhor, prepara aquele coração, né? E aí, nesse período de tempo, estou eu lá na frente do quintal da minha casa, amarrando uma ferragem, né? Obra em casa. E aí, quando eu olho por cima do muro, eu vejo o indivíduo, o nome dele é Alexandre, saindo lá da casa dele, lá do outro lado do loteamento, e vindo pela rua na direção da minha casa. Olhei para ele, lembrei, Senhor, toca no coração dele, né? E aí, quando ele chega em frente ao muro da minha casa, ele me chama. Pastor, preciso falar com o senhor. O que ele quer falar comigo, né? Desço a escadinha, vou lá falar com ele. Aí ele diz para mim assim, pastor, aquele terreno vazio do lado da minha casa, ontem 2 pessoas foram lá. Uma, o dono do lote, ou outra pessoa que vai comprar o lote. E aí, a pessoa que vai comprar o lote recebeu um banho de pipoca. A pessoa pegou uma vasilha cheia de pipoca e deu um banho de pipoca nele. Isso é um ritual do espiritismo. E ele disse, eu sei o que é isso, eu não quero esse negócio lá da minha casa. Eu vim aqui pedir para o senhor orar por mim.
É assim que Deus faz, irmãos. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei com ele assim, eu estou orando por você há quase um mês. Alexandre hoje é líder de uma Assembleia de Deus. Quando a gente ora, Deus faz. Então, é isso. Quanto tempo você vai orar? Não sei. Mas você vai orar. Por quê? Porque o passo seguinte é você procurar a pessoa e dizer para ela assim, olha, Deus tocou no meu coração, assumi um compromisso com Deus de orar por algumas pessoas e Deus me fez entender que você é uma dessas pessoas. E eu estou orando por você há tanto tempo. Eu queria agora saber se você tem alguma necessidade, se está vivendo alguma luta, se você tem algum motivo que você gostaria que eu estivesse incluindo nas orações que eu tenho feito diariamente por você. A pessoa sempre tem algum pedido. Ela sempre tem alguma necessidade. E ela vai compartilhar isso com você. E vai compartilhar com gratidão, porque ela não pediu, mas você está orando por ela. E aí você vai começar a orar por aquele pedido que ela fez. E aí, sistematicamente, você vai procurá-la, saber como é que ela está e vai perguntar, e aí? Eu tenho orado por aquele pedido, como é que está? Eu oro na expectativa de que Deus realize o milagre que Ele quer. Mas veja, ainda que Deus não faça aquilo que Ele quer, Deus vai tratar o coração dele. E o fato de você estar orando por ele vai mostrar para ele que você se importa com ele. E isso abre o caminho. Algumas dessas pessoas talvez demorem. Algumas dessas pessoas, talvez, como Augusto disse, não demonstrem interesse, de repente, né, dão uma resposta evasiva, vai dizer que não está interessado. Mas algumas delas vão se interessar por conhecer esse Deus que leva alguém que não tinha nada a ver com a vida dela a orar por ela, a interceder por ela, a se preocupar com ela. E quando isso acontece, você iniciou um relacionamento discipulador. Você está caminhando com a pessoa. Você está compartilhando a palavra de Deus com ela. Pastor, o que eu vou compartilhar com ela? Aí nós temos muitos materiais que nós vamos, a seu tempo, compartilhar com os irmãos. Temos muito material, material simples, material fácil, material que qualquer um pode utilizar. E uma coisa importantíssima de nós entendermos quando nós falamos sobre ensinar a palavra de Deus para o nosso discípulo. Eu preciso ensinar de forma a que o meu discípulo consiga reproduzir aquilo que eu estou ensinando. Então, veja, você pode ter como seu relacionamento discipulador um universitário. Uma pessoa que tem familiaridade com leitura, com interpretação. Talvez uma pessoa até que já tenha tido algum contato com o Evangelho. Opa, eu consigo pegar um texto bíblico e aprofundar aquilo que o texto bíblico está dizendo. Por quê? Porque eu sei que ele é capaz de entender aquilo e é capaz de reproduzir aquilo que eu disse para ele para outra pessoa. Agora, se é uma pessoa mais simples, uma pessoa com menos formação, uma pessoa que tem alguma dificuldade com interpretação de texto, não, eu preciso ler o texto com ele e eu preciso dar a informação de forma, na profundidade, que ele consiga passar para outro. Porque o objetivo é fazer com que o meu discípulo se torne um discipulador. Então, se eu pego um texto bíblico e eu faço uma pregação, uma exposição teológica profunda, citei a palavra no grego, citei questões históricas, aprofundei, e quando termina ele fala assim, que coisa fantástica. Eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Pronto, né? Não cumpriu o objetivo. Então, eu preciso fazer com que a coisa funcione. Eu vou ensinar a pessoa a fazer aquilo que eu estou fazendo com ela. Ok? Deixa eu ver se... Porque a gente vai se empolgando aqui, a gente pula os slides, né? Muito bem. Então, aqui do lado, deixa eu ver aonde que estamos. Então, volta um pouquinho, por favor. Isso aí. Aqui do lado, olha, é cartão-alvo. Nós não temos um em mãos aqui, mas
a Junta de Missões, ela disponibiliza para a gente um cartão-alvo de evangelismo. O cartão-alvo, ele tem, na parte de trás dele, os 5 espaços para você colocar os 5 nomes das pessoas que você está orando. E do outro lado dele tem exatamente aquilo que está escrito ali, olha. Ore para que Deus prepare o coração das pessoas para receberem o Evangelho, para que Deus conceda a você a oportunidade e poder para anunciar o Evangelho a elas, e para que Deus convença as pessoas da necessidade de arrependimento e fé em Jesus. Esse cartão, você anda com ele no bolso. Para quê? Para que você não se esqueça de orar pelas pessoas. Bom, vamos lá. Agora sim, né? O chamar, ao escrever o nome das pessoas, cada uma delas receberá um número de 1 a 5, que será a sua identificação ao longo do caminho do discipulado. Identificou isso aqui? No seu caminho discipulado aí, cada quadradinho tem o número 1, 2, 3, 4, 5. Na listinha que você fez, também tem, né? Por que tem isso? Isso aqui é como se fosse aquele joguinho de dado, né? Você está orando por 5 pessoas, mas você não vai conseguir falar com as 5 pessoas ao mesmo tempo, né? Naquela minha lista, uma pessoa, eu posso ter falado com ela na semana seguinte que eu comecei a orar. Mas o Alexandre demorou quase um mês. Então, na medida em que eu vou avançando com a pessoa, eu vou marcando ali aonde que aquela pessoa está, né? Já consegui caminhar um pouco com ela. Tem uma que eu já estou compartilhando um estudo bíblico com ela. A outra eu estou orando por ela ainda. Então, eu vou marcando como é que eu estou caminhando, mas o meu objetivo é caminhar com as 5. Opa, uma delas aconteceu aquilo que o Augusto falou assim, a pessoa me descartou, cortou, não quero papo, detesto crente. Assim, bom, então preciso orar por ela, mas não com esse objetivo aqui, porque ela já disse que não quer caminhar agora. Então eu vou colocar outra no lugar. Vou orar por ela, porque eu oro por tantas outras coisas, mas no que diz respeito ao relacionamento discipulador, não, ela não está na minha lista mais. Estou colocando outra. Ok? Vamos adiante. Depois, o chamar discípulos prossegue no aprofundamento de relacionamentos discipuladores, RD, que são relacionamentos intencionais com essa pessoa, com o objetivo de torná-las discípulos do Senhor Jesus. Então, eu estou caminhando com a pessoa já se abriu, eu estou caminhando com ela, eu estou orando por ela, estou conversando com ela, e ela já disse assim, olha, eu estou interessado em entender como é que funciona essa caminhada espiritual, quero conhecer mais desse Deus. Então, eu já iniciei encontros sistemáticos com ela para poder ensiná-la sobre o Evangelho. Aí eu posso utilizar aquele folheto Como Alcançar a Paz com Deus, que eu apresento de uma vez só o plano de salvação. Eu posso usar o RD1, que quem utilizou, né, aquele Evangelho de João, o Evangelho de João, no final dele, tem 4 estudos, né, sobre Jesus. Estudos bem simples, né? Você lê um texto bíblico e preenche, e aí o discipulador explica o que significa aquele texto. Você pode utilizar aquele material. Então, tem uma série de materiais que você pode utilizar, né? A gente tem o RD1, o RD2, que é o antigo Boas Novas para você, são 8 estudos. E depois que a pessoa aceita Jesus, você tem o RD3, que é o que Jesus deseja que você faça. Então, a gente tem muito material para ser utilizado nesse processo de evangelização desse meu discípulo. Mas veja, ele ainda não se converteu, mas ele já é meu discípulo? Sim, ele já é meu discípulo. Eu já estou num relacionamento discipulador com ele. Por quê? Porque ele está olhando para mim e, através da minha vida, do relacionamento comigo, ele está conhecendo Deus. Esse é o objetivo. O meu objetivo é pegar a pessoa de onde ela estiver e levá-la numa caminhada para se aproximar a cada dia de Deus. Ok? Próximo, o chamar discípulo, assim como o agregar e o aperfeiçoar, traz um círculo com 6 casas, uma para cada elemento do RD, que juntos formam a palavra raízes. Relacionar-se, agregar, interceder, zelar pela pessoa. Ficou ali peça, né? Tem que arrumar a escrita ali depois.
ensinar o evangelho e solicitar contas. Então, deixa eu tirar aqui. Esse círculo. E esse círculo, eu preciso entender que esses 6 elementos aqui do acróstico Raízes, e a gente vai começar a falar sobre esse acróstico hoje à noite, né? A gente vai também detalhar cada um desses elementos. É o que eu vou fazer no meu dia a dia. Pastor, o que a gente faz nos nossos encontros, no nosso relacionamento discipulador? O que eu faço com o meu discípulo? Você faz exatamente isso. Você vai buscar se relacionar com ele, vai buscar agregá-lo. Então, o que é agregá-lo? É trazê-lo para o convívio do povo de Deus. Então, se a gente tem um pequeno grupo, a gente vai trazer para o pequeno grupo. A gente não tem um pequeno grupo ainda, a gente vai levar ele para o culto na igreja. A gente vai colocar ele em contato com os crentes. A gente vai interceder por ele, a gente vai orar, continuar orando por ele. Agora, mais ainda, né? Agora de forma mais objetiva. Eu estou conversando com ele no dia a dia. Eu estou descobrindo quais são os anseios dele, quais são as lutas dele. Eu vou orar por ele. Eu vou zelar por essa pessoa. Eu vou entender quais são as lutas diárias dele e como eu posso ajudá-lo. Então, alguns desses discípulos talvez estejam passando alguma necessidade material. E aí, se eu posso ajudar, né, iniciativa minha, por minha conta, ou se eu não tenho como, mas eu tenho como buscar irmãos, igreja, que possa ajudá-lo, eu vou fazê-lo, eu vou zelar por ele, eu vou ensinar a ele o evangelho e eu vou solicitar contas. Então, eu vou perguntar para ele, para cada orientação que eu dou, né, olha, você precisa ler a Bíblia diariamente. A leitura da Bíblia é alimento. Eu comecei a discipular um novo convertido em 2015. Se converteu no final de 2014, em 2015 eu comecei a discipulá-lo. E aí eu ia toda semana na casa dele. E aí, os primeiros encontros, eu chegava lá, tudo bem e tal, que alegria, a semana foi boa, leu a Bíblia, não li nada. Vamos continuar conversando, né? Compartilhava um texto bíblico com ele, orávamos juntos, falávamos. E aí, semana seguinte, tudo bem e tal, leu a Bíblia, li nada. 3, 4 semanas, não pegava a Bíblia para ler. Aí lá para o 5º encontro, eu chego lá, tudo bem, o olhar estava assim regalado, sorriso no rosto. Pastor, li a Bíblia essa semana. E estava cheio de perguntas. Que coisa fantástica, não parou mais. Mas, até ele começar, toda semana eu perguntava. O que é isso? Isso é solicitar contas. Você mostrou qual é a direção, o que a pessoa precisa fazer na vida dela, e cada encontro você pergunta, e aí, está fazendo? Ok? É aquela espetadinha de leve, né? Mas a gente espeta. Por quê? Porque ele não é meu servo, ele é meu discípulo. Ele é servo de Deus, e eu preciso fazê-lo entender isso. Se ele quer conhecer Deus, ele precisa caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, eu quero que o propósito eterno de Deus se cumpra na minha vida. Ai, que coisa boa! Eu quero viver as experiências que os profetas, que os discípulos, que os grandes homens de Deus viveram. Eu quero ouvir a voz de Deus falando no meu coração. Isso é algo extraordinário. Mas Deus manda você ler a Bíblia todos os dias e orar. Você está fazendo? Não. Não tem jeito. Está errando na receita, o bolo vai desandar. Então, é isso que a gente faz quando a gente fala sobre solicitar contas. Os 3 círculos servem para lembrar que os elementos do RD estão presentes em todas as dimensões do discipulado e que devem ser desenvolvidos não um depois do outro, mas ao mesmo tempo. Então, eu não vou primeiro agregar, depois que eu conseguir agregar, eu vou relacionar, depois eu vou agregar, depois eu vou interceder, depois eu vou... Não, eu tenho que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso faz parte da caminhada, é um conjunto de ações que eu vou promovendo enquanto estou caminhando com o meu discípulo. Próximo. Pois não. Pois não.
Não, então, boa fala, Augusto. Veja só, a ideia, irmãos, não é dar bronca. Vejam só, como eu disse, acabei de dizer, né? O meu discípulo não é meu servo. Ele está sendo discipulado para entender que ele precisa servir a Deus. Então eu estou dizendo para ele, eu estou caminhando com Deus. Estou buscando cada vez mais a minha intimidade com Deus. O discípulo, ele se submete ao discipulado porque ele vê em mim alguma coisa que ele quer que esteja nele. Se isso não acontecer, não há discipulado. Se o discípulo, se aquele que você chama de discípulo, ele não quiser imitar você na caminhada com Deus, ele não é discípulo. E a gente não tem como obrigar ninguém a fazer isso. Então, eu mostro para ele como a minha vida está feliz, como o meu relacionamento com Deus está bom, como eu estou crescendo espiritualmente. Eu digo para ele, olha, quer a receita? A receita é essa aqui. Você tem que fazer isso. Então, na semana seguinte, eu pergunto para ele, e aí, fez? Se ele não fez, bom, por uma dificuldade, por uma falta de disciplina, por uma falta de entendimento, é um problema dele. Eu não tenho como dar bronca nele, não posso fazer isso, porque ele não é meu servo. Ele é meu discípulo. É ele quem vai escolher se vai caminhar ou não. Agora, passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, nada do que você diz para o seu discípulo fazer, ele está fazendo? Ele é discípulo? Não. Ele está querendo só uma companhia para bater papo. Então você não tem que deixar de amá-lo. Mas, lembra disso, o nosso tempo é escasso. Eu não consigo discipular 10 pessoas. Eu consigo discipular 2, 3 pessoas. Então, essa pessoa pode ser meu amigo. Ele pode ser a pessoa que continua sendo meu alvo evangelístico. Eu vou continuar mandando uma mensagem no WhatsApp para ele, para que, uma mensagem de evangelística, eu vou continuar convidando ele a participar dos cultos da igreja, mas se eu passo 2, 3 meses mostrando para ele a direção, ele diz, nossa, sua vida é fantástica, eu quero tanto viver uma comunhão com Deus como você, mas nada do que você fala, ele faz, isso é discurso vazio. Então, caça outra pessoa para se discipular. Ele não está no tempo. É fruto que ainda está verde. Se forçar e arrancar, perde. Diga, irmã Ângela. Existem pessoas que têm realmente uma dificuldade de formar hábitos, principalmente o hábito da leitura e da oração. Nessa conversa, nessa cobrança, eu poderia falar assim, o que está te incomodando? O que está dificultando você? Você gostaria de se orientar? Sim. A palavra da irmã Ângela me lembrou uma outra coisa muito interessante, uma experiência vivida por um diácono acho que é a Igreja Batista Aliança, se eu não me engano, a igreja do pastor Roosevelt, lá em Resende. Esse diácono começou a dar assistência a um casal da igreja. Mas eles não conseguiam se disciplinar na leitura da Bíblia. Imagina isso? Aquela correria, trabalha de dia, estuda de noite, uma correria. Aí, esse diácono, vejam só, irmãos, a gente precisa ter compromisso com os nossos discípulos. Aquele diácono falou assim, qual é a dificuldade de vocês com relação à leitura bíblica? E eles disseram, olha, a gente levanta de manhã, já preparando as coisas para sair, criança para a escola, e logo depois a gente vai para o trabalho, e a correria do trabalho, o dia, estudo à noite, a gente não consegue. E ele falou, vocês aceitariam que eu fosse de manhã na casa de vocês ler a Bíblia com vocês? E eles disseram sim, seria bom. E então aquele diácono começou a ir todos os dias, num horário específico, 15 minutos, na casa daqueles irmãos. Chegava lá, eles já estavam esperando, paravam o que estavam fazendo, sentavam à mesa, ele lia a Bíblia com eles, orava com eles, e depois ia embora. E eles iam cuidar da vida. Instalaram o hábito da leitura bíblica. Então, a gente precisa perceber o que é falta de compromisso do que é uma dificuldade de instalar hábito. É meu discípulo.
Ele está pedindo a minha ajuda. Eu preciso estar disposto a ajudar. É por isso que discipulado exige investimento, inclusive de tempo. Se a pessoa é sincera, ela está dizendo, olha, eu não estou conseguindo. Aquilo que é muito fácil para mim pode não ser fácil para o outro. E aí eu preciso ajudá-lo. É esse o objetivo. O que eu não posso fazer é abandonar meu discípulo. Então, o que o meu discípulo precisa para crescer? Eu preciso ajudá-lo. Ok? Muito bem. Dentro do círculo maior, só nesse primeiro círculo, nós temos um círculo menor com um X no meio, que traz fatores multiplicadores, que são ações a que você deve motivar o seu discípulo para que os resultados sejam multiplicados. Então, dentro do círculo daquilo que você vai fazer com o seu discípulo, está aquilo que você precisa motivar o seu discípulo a fazer. Agora eu preciso do óculos, porque senão eu não consigo, né? Então vamos lá, olha só. No relacionar-se, você então procura conviver com seu discípulo, mas leve-o com você ao evangelizar e ministrar. Então veja só, você está discipulando alguém, mas você tem todas as outras atividades que você faz, inclusive com outros discípulos. Então você está indo evangelizar alguém. Essa pessoa já está numa caminhada de relacionamento discipulador com você. Convida ele para ir junto. Por quê? Porque você já fez com ele e agora ele está vendo você fazer com outro. Por quê? Porque o próximo passo é você desafiá-lo a ele fazer com alguém. Quando é que uma pessoa pode começar a discipular outra? Assim que ela entregou a vida a Jesus. Do momento que ela entregou a vida a Jesus, ela já pode discipular alguém. Por quê? Porque ela sabe de alguma coisa que o outro não sabe. Ela pode fazer. Ok? Então, no relacionar-se, você vai levá-la junto com você naquilo que está fazendo. No agregar, incentive-o a trazer um amigo aos estudos bíblicos. Isso tem sido, irmãos, uma estratégia da junta de missões. O missionário vai para o campo e ele inicia um relacionamento discipulador. E aí ele começa a se encontrar com aquele discípulo. O discípulo se converteu. A partir do encontro seguinte, ele já começa a incentivar aquele discípulo a trazer alguém que ele conhece para junto do estudo. O que vai acontecer aquilo ali? Aquilo ali vai se transformar em um pequeno grupo. Rapidamente. Ok? Então, esse é o alvo. O que mais? Interceder. Ensine-o a orar por outras pessoas. A gente tem mania e a gente acaba ensinando os outros a oração egoísta. Eu só oro por mim. Eu só oro pelos meus desafios. Eu só oro pelos meus problemas, pelas minhas dores, pelos meus sonhos. Eu preciso aprender e preciso ensinar os outros a orar pela salvação de outros. Porque esse é o propósito de Deus. Jesus diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Então, se eu investir o melhor da minha energia em ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, aquilo que eu preciso, Ele vai me dar. Eu preciso focar no lugar certo. Eu costumo dizer que Deus faz uma proposta irrecusável para a gente. Ele diz, olha, faz aquilo que eu mando, que eu faço o que você precisa. Se eu tentar fazer o que eu preciso, eu não dou conta. Mas quando eu deixo na mão de Deus, Deus dá conta. Então, eu preciso ensinar o meu discípulo a interceder pelos outros. O que mais que eu preciso fazer? Enquanto eu zelo por ele, estou atento às necessidades dele, estimule seu discípulo a servir aos outros. Ele precisa desenvolver isso nele. Eu preciso de muitas coisas, mas tem gente que precisa também. Tem algumas coisas que eu preciso que eu não dou conta. Mas enquanto eu não dou conta, eu preciso dos outros, tem gente que precisa de coisas que eu posso fazer. Eu vou ajudar essas pessoas. Ensinar o Evangelho. Transforme seu encontro de RD em um pequeno grupo multiplicador. Então, eu vou estimular o meu discípulo a trazer pessoas e, na medida que ele traz as pessoas, ele ajuda que aquelas pessoas também aprendam do Evangelho. E, por fim, solicitar contas.
Incentive o seu discípulo a compartilhar o que está aprendendo. Eu vou contar para as pessoas, do mesmo jeito que eu solicito conta deles, eu vou incentivá-lo a contar para os outros aquilo que está acontecendo com ele. Quando eu faço isso, eu não só fortaleço a vida do meu discípulo, mas eu ensino a ele a fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Eu estou vivendo algo com Deus. Está bom demais. Agora eu compartilho com os outros. Então, veja, quando eu faço isso, eu desenvolvo relacionamento discipulador com intencionalidade. Qual é a intenção nesse negócio? É não só fazer com que o meu discípulo se transforme de fato em... Espera aí que a briga está grande aqui. Eu não só estou fazendo com que o meu discípulo se transforme em um crente em Jesus Cristo, mas eu estou fazendo com que o meu discípulo se transforme em um crente que se reproduz em outros crentes. Não vai ser aquele indivíduo que aprendeu que ser crente é ir todo domingo para a igreja assistir o culto, até fazer leitura bíblica e oração em casa, e só isso. Não, ele descobre que desde os seus primeiros passos, ele tem a responsabilidade de fazer com que a vida dele se multiplique em outras vidas. Irmãos, quando a igreja entra nesse processo, ela não para mais de crescer. Porque a igreja não tem crescido não é por conta da dureza do coração daqueles que estão lá fora. A igreja tem crescido por causa da dureza das juntas dos membros da igreja que não conseguem se movimentar para ir na direção de quem está precisando de salvação. A gente está com a junta dura. A gente não consegue se movimentar. Quando a gente ensina da forma correta o nosso discípulo, ele já começa a se reproduzir. Às vezes, acontecem situações de pessoas que começam a ser discipuladas, e enquanto elas estão sendo discipuladas, elas também estão sendo inseridas na igreja, numa classe de preparação para batismo. E aí, enquanto isso está acontecendo, ela começa a compartilhar com o amigo. E aí o amigo começa a participar do trabalho também, né? Se tem um pequeno grupo, está indo no pequeno grupo. E aí, o discipulador inicial está ensinando a ela, está trabalhando com ela o acróstico raízes, né? E ela começa a fazer a mesma coisa com aquela pessoa que ela trouxe. E aquela pessoa pega e chama a outra. E, às vezes, quando vai para o batismo, vão logo 3 pessoas que estão dentro de um processo de discipulado, uma discipulando a outra. Por quê? Porque essas pessoas que estão chegando, elas não têm os vícios que, às vezes, nós já temos. Nós que já temos 5, 10, 15 anos de igreja sem termos aprendido a discipular. Essa pessoa não tem esse obstáculo, ela não tem esse entrave. Ela vai e fala. Ela fala sem medo. E ela alcança pessoas. Então, a gente precisa aprender a fazer esse negócio. Deixa eu ver onde é que eu estou agora. Vamos caminhando. Vencemos esse primeiro passo, né? Já estabelecemos um relacionamento discipulador com alguém, já estamos ministrando a palavra para ele, já estamos desenvolvendo esse acróstico raízes com ele e estamos incentivando ele a fazer a mesma coisa com o outro. Ok? Essa pessoa talvez não tenha se decidido por Cristo ainda, mas ela já está nesse processo. Então, eu vou passar para a fase seguinte, que é a fase do agregar. Então, antes da gente passar para lá, temos dúvida com relação a essa primeira fase? Os nomes que você relacionou, você já sabe o que fazer com eles? Beleza? Porque no estudo de terça-feira à noite, o último estudo, a gente vai falar um pouco, rapidamente, sobre os materiais, né? E aí, depois, na igreja, a gente disponibiliza, tem algum material que já tem lá, tem um material que a gente vai comprar da junta, mas a gente vai disponibilizar esse material para vocês. O material não vai faltar. A gente tem que saber em que direção a gente caminha, para que a gente não tenha dúvidas. Ok? Então, podemos passar para o próximo ponto? Muito bem. Então, o próximo ponto, né, agora, em verde, naquele nosso caminho do discipulado, né, já venci uma fase no meu dadinho ali, e agora eu vou passar para a fase seguinte, que é o agregar. Agregar está ligada
a estratégia de pequeno grupo multiplicador? E aí eu comentei com alguns irmãos que quando a gente começa a falar sobre essa dinâmica, a gente começa a perceber a necessidade do pequeno grupo. Vamos falar sobre pequeno grupo nesse retiro? Não dá tempo de falar sobre pequeno grupo aqui. Mas eu preciso entender o seguinte: dá para fazer relacionamento discipulador, dá para discipular pessoas sem pequeno grupo? Dá. Mas se eu tenho um pequeno grupo funcionando da forma devida, o pequeno grupo me ajuda. Ok? Então, o objetivo, o passo é, nesse agregar, eu pegar o meu discípulo e levá-lo para um pequeno grupo. Por quê, irmãos? Porque as pessoas não crentes, elas têm dificuldades com o templo, com a igreja, com o culto de domingo. Eles têm dificuldades com aquilo. Parece que está gerando um compromisso muito grande. Eles não sabem exatamente o que vai acontecer ali. Eles não sabem se vão passar por algum constrangimento, tipo aquele, né, que algumas igrejas costumam fazer. Visitante, fica de pé. Fala o seu nome. A pessoa, ela chega ali, a última coisa que ela quer é ser notada. Né? E aí a gente coloca ela em evidência. É uma estratégia que ajuda a igreja a identificar quem são as pessoas que estão visitando, mas tem algumas pessoas que dizem assim: eu não volto mais lá. Né? Eu lembro do pastor Ebenezer falando sobre isso. Ele falou assim: imagina que você, por alguma circunstância, você se viu obrigado a ir a uma reunião de espíritas do candomblé. Você chega naquela reunião, você quer sentar lá na frente ou você quer sentar bem lá atrás, bem perto da porta? Eu sentaria bem perto da porta. Você quer ser apresentado ou você quer ficar ali quietinho? Quietinho é o que eu gostaria. Ok? Ver o que está acontecendo, né? Mas sem ter que tomar parte naquilo. Se me chamarem para ficar de pé, o meu coração já acelerou. Meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Né? É isso que acontece com o não crente. Então, a gente precisa lembrar de como que era. Né? Aqueles que cresceram fora da igreja, se converteram depois, a gente precisa lembrar como é que era antes, para a gente não colocar as pessoas em constrangimento. Ok? Então, antes de levar para o templo, se eu tenho um pequeno grupo, eu levo um pequeno grupo. Se o pequeno grupo funciona na minha casa, eu vou dizer para essa pessoa que eu estou caminhando já com ela, a gente está conversando, estamos tendo encontros juntos, estamos falando sobre a palavra de Deus. Eu falo com ela: olha, na sexta-feira lá em casa, a gente tem uma reunião com algumas pessoas, a gente senta, a gente bate papo, a gente lê a Bíblia, compartilha algumas coisas, depois a gente faz um lanchezinho junto. É um momento gostoso de compartilhar. Você não gostaria de participar lá? É muito mais fácil dele ir do que eu convidar ele para ir no culto na igreja. Então, a proposta é: ganhe a pessoa para você. Depois, ganhe a pessoa para o seu pequeno grupo. No pequeno grupo, ouvindo a palavra, sendo abraçado pelos irmãos, a gente ganha ele para Jesus. E aí, depois, a gente ganha ele para a igreja. Essa é a ideia. Parar com o conceito de igrejar gente. E recuperar o conceito de evangelizar gente. Jesus não nos mandou fazer membros de igreja. Jesus nos mandou fazer discípulos. Então a gente precisa entender isso. Não vai lá na programação na minha igreja domingo, vai ter uma programação especial lá. Eu estou chamando a pessoa para um evento. E ela diz assim: não, tudo bem, eu até vou, mas eu só vou se você fizer uma visita lá numa festa que vai ter lá no meu centro. Aí você fica na saia justa. Por quê? Porque você não está comprometido ou não está trabalhando objetivamente para levar Jesus para o coração dela. Está trabalhando com o objetivo de levá-la para a sua reunião religiosa. Quando a gente erra o alvo, a gente gera problema para a gente mesmo. Então, vamos parar de igrejar a gente e vamos começar a evangelizar. Diga. Sim. Aí a igreja de Três Rios recebeu esse casal lá, na hora de apresentar, pediu para o casal de anta ficar de pé. Então a igreja
Né? Exatamente, acontecem essas coisas, né? Muito bem, meus irmãos. Se você consegue levar a pessoa para o seu pequeno grupo, é uma vitória. Agora, não temos pequeno grupo, então a gente vai tentar levá-la para o culto. Amém? Amém ou não amém? Muito bem, irmãos. Então, se a gente tem um pequeno grupo, vamos levar para o pequeno grupo. Se a gente não tem um pequeno grupo, a gente vai procurar levar a pessoa para o culto. E a gente vai continuar orando para que essa pessoa aceite a Jesus, entregue a vida a Jesus. Porque esse é o objetivo, né? Quando isso acontece, a gente celebra, né? Aceitou Jesus como Salvador. Que bênção. O trabalho acabou? Não. Na verdade, a gente vai continuar trabalhando com ele. Então, ainda há algo a ser feito por ele, né? Eu preciso continuar nesse processo de agregar, ainda nessa segunda fase, envie seus discípulos para fazerem novos discípulos, começando o caminho do discipulado com mais 5 pessoas. Então, a pessoa se converteu. O que eu falo com ela? Que bênção! Né? Demos um passo, você agora é um filho de Deus. A vida de Deus está em você. Quem são as pessoas mais próximas a você? Relaciona 5 nomes aí. Coloca aí no caminho do discipulado. Agora, aquilo que eu estou fazendo com você, você precisa fazer com essas 5 pessoas. Então, essa pessoa, ela está iniciando a caminhada cristã dela da maneira certa. Pastor, mas ela não sabe nada. Sabe sim. Ela sabe que Jesus é bom. Ela sabe que em Jesus há salvação. Ela sabe que essa caminhada traz alegria para o coração. E se ela pode dizer isso para alguém, ela já está evangelizando. É isso. E com uma vantagem muito grande. Eu quero dizer para os irmãos que quanto mais cargos, funções, títulos a gente tem, mais barreiras a gente tem. Quer ver uma coisa? Se um jovem, um adolescente da igreja, né, tá visitando, está fazendo um trabalho escolar na casa de um colega. E aí, ali, no momento eventual, ele diz que quer orar pela família, e ele compartilha, né, como que tem sido bom estar na igreja, e convida aquela família para, no domingo, estar lá na igreja. Essa família olha esse convite com preconceito? Não. Que coisa linda, um adolescente, olha, amando a Deus assim, desejando as coisas de Deus, que coisa boa. É capaz de prontamente aceitarem o convite. Agora, o pastor da igreja vai lá na casa da pessoa para falar do evangelho e convidar a pessoa para ir na igreja. Aí fala assim, está querendo o meu dinheiro. Quer que eu vá lá para a igreja dele para dar o dízimo lá. Não é verdade? Então, é isso. O novo convertido, eu me lembro, na primeira semana, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, na faculdade, eu estava no 2º ano de engenharia, e aí eu cheguei, os colegas, aquela brincadeira, aquelas brincadeirazinhas sem graça, e aí eu peguei e saí, né? Não fiz como eu fazia antes de... E aí, beleza, ficou ali o grupo lá, eu saí, aí deu o intervalo da aula, o pessoal ia para barzinho, eu saí antes, sentei num banquinho do campus, peguei o meu Novo Testamento, o mais importante é o amor, e comecei a ler. E aí, os colegas passaram e perguntaram, o que você está lendo aí? Aí eu mostrei para eles. Aí um virou para o outro e falou assim, eu não sei se falaram para eu ouvir ou se falaram, mas eu ouvi. Falou assim, eu acho que se converteu mesmo. E seguiram o meu comportamento diferente ali. Aquilo que eles viram na semana anterior e viram naquele dia, já criou um impacto neles. O que eu falei com eles, que eu passei a falar com eles dali para frente, teve um outro impacto. Então, não, nenhum deles daquele grupo que eu participava, até onde eu tenho conhecimento, se converteu. Mas respeitavam o meu posicionamento.
Então, quando a gente, no início da caminhada, a gente mostra essa diferença, revela para as pessoas do nosso convívio, isso cria um impacto que é diferente do que de um líder religioso que vai falar. Eu preciso incentivar o novo convertido a pregar. Bom, a gente continua, então, nessa caminhada, a gente continua mostrando para a pessoa, ajudando a pessoa a caminhar. Ele se converteu. Eu continuo com o acróstico raiz dos meus encontros com ele. Eu vou continuar incentivando. É claro que agora as exigências ou as solicitações, elas são outras, elas vão se aprofundando. Então, vamos lá. Se no ensinar, no início da caminhada, cadê? Onde é que nós estamos? Faça estudos bíblicos com seu discípulo. Bom, agora o ensinar nessa segunda etapa, instrua o seu discípulo sobre o que significa ser cristão. Eu vou aprofundar esse negócio, ok? Então, os níveis de conversa e os níveis de solicitação de contas, eles vão mudando. Mas eu continuo me encontrando e continuo incentivando o meu discípulo a caminhar. Agora eu vou ajudá-lo a se integrar na escola bíblica. E o que a gente espera é que daqui a pouco a gente não incentive o nosso discípulo apenas a ingressar na escola bíblica dominical. A escola bíblica que só acontece no domingo. E aí, por exemplo, nós temos tido dificuldades na nossa igreja. Nós temos pessoas que só conseguem estar de manhã, mas elas estão iniciando a caminhada. E a caminhada, portanto, aquilo que acontece na nossa classe de jovens, de adultos ali, não é necessariamente aquilo que ela precisa nesse primeiro momento. Mas ela não consegue ir à noite, ou ela não consegue chegar mais cedo. Talvez a necessidade dela de entendimento, de orientação, não seja aquilo que está sendo estudado na classe. Mas daqui a pouco nós teremos a nossa escola bíblica discipuladora, com módulos que acontecem não só no domingo, mas que acontecem em outros dias da semana, que podem acontecer não só presencialmente, mas também online, e que vão dando opções para que a pessoa que está iniciando a caminhada, ela consiga caminhar onde e com o que ela precisa para aquele momento. Então, isso ajuda no crescimento. São ferramentas que a igreja disponibiliza para que essas pessoas possam crescer. Relacionamento discipulador não é lugar para eu ensinar os grandes conceitos teológicos. Relacionamento discipulador é para eu estimular a pessoa a buscar essas ferramentas. Assim como um pequeno grupo multiplicador não é lugar de estudo bíblico, é lugar de relacionamento. O lugar dos estudos bíblicos aprofundados é na igreja. É lá que eu vou ter as classes, lá a coisa funciona. Então, na medida que eu vou entendendo isso, eu vou percebendo que o objetivo do relacionamento discipulador é o de incentivar continuamente o meu discípulo a manter um relacionamento com Deus e crescer espiritualmente. E se policiar para que ele não caia em pecado. Então, é esse o objetivo. Bom, venci o agregar. A última parte é a parte do aperfeiçoamento. O que é esse aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento, a pessoa já está. Vamos dizer assim, se eu inicio hoje um relacionamento discipulador com um membro da igreja que já tem 4, 5 anos de caminhada cristã, então eu não vou evangelizá-lo. Eu não vou agregá-lo. Ele já está agregado na igreja. Já é crente. Eu vou trabalhar com o aperfeiçoamento dele. A terceira fase, que é o aperfeiçoamento, prossiga no RD com as 5 pessoas, incentivando-as a crescer na vida cristã mais e mais até o seu encontro final com Cristo. Então, a pessoa que está dirigindo o grupo de mentoria de Igreja Multiplicadora que eu estou participando, pastor Francis, quase Francisco, né? Ele incentivou o grupo, trouxe a informação e incentivou o grupo a participar do Prega a Palavra, que eu já estou relacionado lá, vou fazer a inscrição para participar. Quando ele trouxe informação para esse grupo, o que ele está fazendo conosco, os pastores que estamos sendo mentoreados por ele? Ele está incentivando o nosso crescimento.
Então, todos nós estamos em um processo de crescimento. Quem está nos mentoreando, quem está nos discipulando, é a pessoa que tem a responsabilidade de fazer isso. Trazer as informações que a gente ainda não tem. Incentivar a gente a dar mais um passo. É isso que a gente faz com o nosso discípulo. Quando é que isso acaba, pastor? Isso acaba quando você morrer. Ou quando seu discípulo morrer. Ou então, se ele se mudar para um outro estado, você não tem mais condição de se encontrar com ele. Mesmo assim, a gente pode, internet encurta as distâncias, né? Você ainda pode estar incentivando. Mas o objetivo é que essa caminhada o fortaleça. Aí você diz assim, pastor, mas espera aí. Eu começo esse relacionamento discipulador com 5 pessoas, né, que estão relacionadas aqui. Na verdade, eu só vou conseguir discipular bem, provavelmente 3. Não vou conseguir fazer esse trabalho com as 5. Mas se é para toda a vida, pastor, eu não consigo discipular mais ninguém. Olha, não é que é verdade? Você não consegue mesmo discipular mais ninguém. Mas se você fizer o seu trabalho bem feito, então você discipula 3 pessoas. Mas você, numa hipótese bem pessimista, de 3 bons discípulos, essas pessoas levaram 3 meses para aceitar Jesus, confessar Jesus como Salvador. E aí você incentiva essas pessoas a iniciar relacionamento discipulador com outros. Se cada uma delas pega mais 3, então, a partir do 4º mês, você já tem a possibilidade de estar discipulando diretamente 3 pessoas, indiretamente mais 9 pessoas. Que daqui a 3, 4 meses estarão buscando mais alguém. Irmãos, isso cresce de uma forma extraordinária. Mas para que você faça bem feito, para que esse processo continue de forma bem feita, você tem que cuidar bem. Precisa incentivar, precisa investir naquelas pessoas que você está discipulando. Você não precisa discipular um mundo inteiro. Você não precisa ficar pensando, síndrome do Billy Graham, é preciso alcançar multidões. Não, você não precisa. Você precisa cuidar bem dos seus discípulos e incentivá-los para que eles gerem outros discípulos. Quando Jesus nos confiou essa missão, Ele nos confiou algo que, no poder do Espírito Santo, é perfeitamente possível de fazer. Então, o pastor Rick Warren, pastor da Igreja Batista de Saddleback, na Califórnia, num dos seus livros, né, eu acho que aquele livro é Uma Vida com Propósito, alguns irmãos da igreja já leram, ele diz que se a gente está faltando tempo para fazer a obra de Deus, ou nós estamos fazendo aquilo que nós não deveríamos estar fazendo, estamos assumindo responsabilidade que não é nossa, ou nós estamos assistindo televisão demais. E se ele tivesse escrito o livro nesse tempo, ele diria, ou estamos gastando tempo demais no TikTok. Então, se a gente fizer aquilo que Deus quer realmente que a gente faça, vai ter tempo suficiente, vai ter energia suficiente e vai ter alegria que não cabe em nós. Porque é isso que Deus quer que a gente viva na vida cristã. Dúvidas com relação a relacionamento discipulador? Perguntas. O que eu tenho que fazer que eu ainda não entendi? Na hora que você começar a colocar em prática, talvez surja alguma dúvida. E aí, vocês sabem qual é o caminho do gabinete pastoral, né? A gente precisa fazer isso direito. O meu papel, enquanto pastor, é buscar onde estiverem as respostas que vocês precisam, para que vocês consigam fazer esse trabalho bem feito, para que a alegria de Deus esteja no coração de vocês e a alegria de vocês seja completa, para que a Igreja Batista no Granbury cresça, não para que a gente mostre os números para os outros, mas que a gente possa se alegrar diante de Deus por estar saqueando o inferno e povoando o céu. É isso o que Deus espera de nós. E quando nós estivermos fazendo isso, quando nós vermos os resultados acontecendo, isso vai encher o nosso coração de alegria. E é isso que a gente quer. Viver e servir a Deus com alegria. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar.